Bom, boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha, presidente. Eu fiz alguns tópicos aqui para mim acabar não me perdendo. Pensei nisso ao longo da semana passada inteira, referente ao projeto de redução de vereadores. Estive presente também na reunião que o colega Matheus acabou de comentar. E fiz algumas considerações ainda na semana passada, antes dessa reunião, aqui na própria Câmara de Vereadores, para alguns vereadores ao final da sessão, sobre o meu entendimento sobre esse projeto, e acredito que eu deveria externar eles também para a nossa população. Eu, ao contrário do que o colega, em contraponto ao que o colega Matheus comentou, eu entendo que não deveria ser o momento para nós votarmos esse projeto, porque nós já tivemos há 3 anos e meio essa oportunidade e optamos por não reduzir. E eu falo, optamos a Casa Legislativa inteira. Na oportunidade eu não pude estar presente, meu voto talvez não tivesse feito diferença. Tive que ir ao hospital e fiquei lá até as 10 horas da noite. Mas, desde a primeira vez que foi colocado esse projeto aqui em pauta, na outra Câmara de Vereadores, e nessa aqui, quem me conhece sabe que eu sempre fui favorável a essa redução, e não vai ser diferente hoje, se esse projeto realmente for. Hoje, conversei com alguns vereadores durante o dia, existia a possibilidade de pedirem vistas desse projeto, ao que parece agora já não vai mais ser. Uma porque nós não temos 2 vereadores presentes hoje, inclusive eu entrei em contato com o colega Kirsch, ele realmente não pôde estar presente hoje. Ele pediu desculpas a toda a Câmara de Vereadores por não se fazer presente nessa noite, mas no segundo turno com certeza ele estará aqui e votará favorável, como ele já votou da outra vez também. Porque eu acredito que deva ser feito algumas considerações. Em primeiro lugar, porque eu não me reelegi. O vereador Denir não se reelegeu, a vereadora Rosália, o vereador Matheus. São 7 novas caras no próximo ano. Penso que talvez a população não se adaptou ou não concordou com a nossa forma de pensar. Então, eu acredito que a redução do número de vereadores é um projeto muito mais amplo para ser debatido do que em 2 ou 3 sessões aos 45 do segundo tempo. Foi um apontamento que eu fiz na semana passada para os vereadores, e eu digo isso por quê? Porque não tem nada a ver com o que foi falado na reunião, até porque o nosso próprio partido como um todo optou pela redução também. Lembro que em 2011, quando foi aumentado o número de vereadores, não pude estar presente na sessão, porque eu trabalhava e estudava à noite na faculdade, mas desde lá eu sempre me declarei contrário a esse aumento, num primeiro momento. No segundo momento até não foi tão impactante assim, porque foi reduzido o valor do salário, ele foi pego o salário total da Câmara de Vereadores e disseminado entre todos os vereadores, diminuindo assim. Não fosse o aumento de vereadores de 9 anos atrás, hoje teríamos 9 vereadores recebendo mais de R$5.000. Então, teve a sua importância também, teve a sua representatividade também. Outro ponto que eu acho que não seria adequado ter sido colocado esse projeto nesse momento. Foi falado muito em representatividade. Eu fui o último vereador eleito nessa legislatura a qual estamos terminando. Talvez realmente não teve a representatividade, não fui reeleito. E não teria problema nenhum em não ter sido vereador. Eu coloquei meu nome para contribuir e entendemos que não foi entendido que não deveria ter sido assim, e por isso hoje estamos votando essa redução. Porém, nessa legislatura temos 4 vereadores que são do centro. Eu, o vereador Denir, o vereador Matheus e o vereador Kirsch. Realmente não teve uma representatividade se a gente pensar em comunidades, pensar em bairros, mas eu acredito que cada um de nós representamos as pessoas que votaram em nós. Então, representatividade eu acredito que é subjetivo. Mas eu falo em representatividade porque aqui eu entendo também que tem outro ponto porque esse projeto não deveria estar aqui hoje. Foram eleitos 5 vereadores do interior. Nunca teve tanta representatividade de comunidades nessa Câmara de Vereadores. E é por isso que eu volto a dizer, eu não entendo porque esse projeto entrou hoje.
Como eu comentei semana passada, comentei aqui no início dessa tribuna. Sempre fui favorável à redução, não fui favorável sequer ao aumento, mas naquela época não tinha gerência nenhuma sobre ninguém. E entendo que, como derrotados, vereador Denir, nós não sei se nós deveríamos ter a importância que tem esse projeto, o debate que deveria gerar esse projeto, não em 3 ou 4 sessões ter para ele ser votado, embora seja de consenso, talvez, da população que deva ser reduzido para 9. Mas são somente pontuações que eu acredito que deveriam ser colocadas aqui na Câmara de Vereadores, para que sejam pensadas, não só por nós, para a população inteira. Questão de representatividade, volto a dizer, é bem subjetiva. Acredito que eu representei os anseios de quem me elegeu na última legislatura. Na próxima legislatura, não me engano, o vereador Títio de Torino foi o último vereador a entrar. Acredito que vai ser muito importante para Torino também ter um vereador eleito. Então, eu fiquei bastante surpreso com esse projeto ter entrado na semana passada. Enfim, o que me deixa bastante satisfeito é que não há protagonista nesse projeto. Não há um partido nesse projeto. É uma união de todos os partidos pensando no melhor para Carlos Barbosa. Tanto é que ele foi assinado por vereadores do MDB, por vereadores do PDT, do PSDB e do PP, os 4 partidos que fazem parte das bancadas dessa casa. Então, volto a dizer, fico feliz que não há nenhum protagonismo, não parece haver nenhuma tentativa de diminuir um partido ou aumentar outro. Acredito que ficou bastante homogêneo e isso é bastante importante também para a população ver que é um entendimento geral de todos os partidos. Vereador Denir. Sim, vereador Fábio. Como falou o vereador Luciano, desde 2011, juntamente com o PDT, nós sempre fomos contrários ao aumento do número de vereadores. 2017, tivemos um desencontro talvez de ideias ali. E antes da eleição, tempo bem antes da eleição, já conversamos sobre isto. Não dava para colocar este projeto este ano, que era ano eleitoral, somente depois da eleição. E a gente conversamos, juntamente com o Matheus, com o Miguel, e decidimos propor. Porque seria demagogo a gente ficar por 4 anos debatendo um projeto que a gente entendia, ou melhor, por 9 anos debatendo um projeto que a gente entendia que não tinha representatividade maior pelo número, mas sim pela qualidade. E agora, porque não nos elegemos para a próxima legislatura, não apresentar o projeto. É muito demagogo da minha parte, principalmente. Então, mantivemos o que nós tínhamos acordado antes da eleição. Vereadora Rosália, vereadora Lucilene, Maroni, Aleph, o Enio, nós conversamos pelo telefone, pelo WhatsApp. O vereador Miguel, que está de licença, saúde, esperamos que ele se recupere. Problema sério de saúde, Deus queira que sim, que vá se recuperar, com certeza. O vereador Kirsch, que sempre foi favorável, o Amor se posicionou na última e também você se posicionou. Entendemos que sim, é o momento de fazer isto, porque não estaremos aqui no próximo ano para fazer. E se nós tivermos um compromisso durante a campanha com nossos eleitores, os 418 votos, 19 comigo, que votaram em mim, acreditando que iríamos propor novamente esta redução, teríamos que fazer agora. E não foi feito agora, depois foi feito antes, e agora veio em função da eleição. Sim, só vou fazer mais um ponderamento antes de passar a parte para os demais colegas. Também no que o Denir acabou de comentar, que foi um dos pontos que eu anotei aqui e eu esqueci de comentar. Por que eu falei que nós somos derrotados, vereador Denir? Justamente porque a população, como eu disse antes, entendeu que talvez o nosso pensamento não fosse adequado para estarmos representando eles. E eu jamais me escondi de nenhuma votação, qualquer um que está aqui pode ver que, se não me engano, eu me abstive em uma situação,
porque o projeto foi colocado na segunda de manhã e foi colocado em pauta na segunda à noite. Eu entendi que eu não deveria aprovar um projeto sem sequer ter lido ele. Mas foi o único projeto que eu me abstive nos últimos 4 anos. E não vou me esconder da votação desse projeto, como eu já falei anteriormente, nunca fui favorável a ter 11 vereadores. Vou votar pela redução, obviamente, até por uma questão de coerência também com o meu próprio pensamento. Mas são pensamentos que eu acreditei que eu deveria colocar aqui, como eu comentei para vocês na semana passada após a sessão. A população nos elegeu para representar eles até esse momento, até o próximo dia 14, que é a última sessão. E elegeu 7 novos vereadores para representar toda a cidade de Carlos Barbosa nos próximos 4 anos. E esse projeto aqui a gente está pensando em 2025. Então eu entendo que talvez o que a gente pense hoje, talvez o que a gente pensou na campanha, que foram propostas da campanha da maioria dos vereadores aqui, a redução para 9, e a população não comprou essa ideia, me parece. Então, talvez porque não deixar para os próximos vereadores pensar isso aí, já que eles foram os 11 escolhidos para representar a população. Esse é o único ponderamento que eu faço em relação a isso. Mas, como eu falei, eu não me oponho a ter 9, nunca fui favorável a 9. Acredito sim que deva haver um enxugamento, mas é muito importante ressaltar. Foi por causa do aumento do número de vereadores que a gente teve uma redução, vai ter uma redução agora de custo. Senão a gente continuaria com 9 vereadores recebendo mais de R$5.000. Por favor, vereadora Rosália. Obrigada, vereador Fábio, pelo à parte. Quero cumprimentar a presidente e demais vereadores. Na verdade, eu sou da mesma posição que você. Eu não escondo a mão em momento algum quando eu tenho uma atitude ou quando eu tenho uma votação. Toda a votação que eu fiz foi aberta, foi direta, fui contra nesse sentido, porque eu acreditava na representatividade do povo e vi que não estava errada, porque os 5 distritos colocaram um representante de cada um. Mas aí na rua, eu tenho que seguir a linha do Denir, não só agora na campanha, 2, 3 anos para cá, depois do fato de 2017, a população sempre me cobrou isso, dizendo que não havia necessidade. E a gente vendo 5 representantes, 5 distritos, sobra 6 vereadores para a cidade. Então, se sobrar 4 para a cidade, está ótimo, em relação à representatividade. Mas não se trata mais de representatividade que está sendo mencionado aqui. O que se trata é de enxugar, que é o momento pós-pandemia. Nós nos reunimos no início, praticamente no início do ano, quando se mencionou nisso, de rever, de refazer e de se ter um outro entendimento hoje em relação ao início de 2017, em relação à crise que nós passamos de várias situações e que é o momento de enxugar a máquina em todos os sentidos. É na casa legislativa, é no executivo, é em todos os lugares. Então é nesse sentido que eu sou favorável e é nesse sentido que eu me sinto capaz de votar agora, ainda nessa legislatura. E tem mais um porém, se os novos 11 eleitos resolverem mudar, essa lei pode ser mudada todos os anos. Não precisa ser numa legislatura, pode ser todos os anos. Então eu vejo que agora é ainda em tempo de consertar algo que devia ter sido feito em 2017. Obrigada, vereador. Obrigado, Rosália. Basicamente, eu concordo com tudo que a senhora comentou. Inclusive, na semana passada, eu entrei em contato com alguns vereadores eleitos, obviamente os do partido qual eu represento, e teve 1 ou 2 que eu não consegui, eu conversei com 3, na verdade, e os 3 também falaram que votariam pela diminuição dos vereadores. É por isso que eu também faço essa tribuna, porque eu vejo que é um consenso geral, e não é demagogia, como o próprio colega Denir falou. Mas eu realmente fiquei pensando a semana inteira justamente nisso. E a população, ela elegeu 7 novos vereadores para representar eles. Então, pensando lá em 2025, eu acredito que eles seriam as pessoas mais apropriadas para representar a população nesse sentido. É somente em relação a isso que eu fiz essas ponderações.
vereador Ari. E, na realidade, estamos voltando atrás. Eu acho que foi admitido, ou está sendo admitido, o erro que foi ter aprovado o aumento de 9 para 11. Eu jamais teria votado favorável a um projeto dessa natureza, de 9 para 11. Porque se o vereador que é eleito exercer exatamente as atribuições do vereador, não é necessário 11 para representar a população de Carlos Barbosa. Talvez, ao invés de 11, que viesse a 7. Mas a gente não está pedindo 7. Eu acho que 9 é o suficiente e é o número mais condizente com a população de Carlos Barbosa. E eu também peço, eu estou me despedindo, mas que isso não sirva de pretexto para que logo ali adiante se dê aumento para os vereadores. Que não sirva isso de pretexto. Bom, foi reduzido, nós podemos aumentar. Não é esse o objetivo. Falei com o Miguel, aliás, o Miguel ligou para mim e disse que ele é amplamente favorável, ele até lhe mencionou. Na época, meu presidente me obrigou a votar favorável ao aumento de 9 para 11. Então, significa que teve partidos que queriam os 11. Não sei o porquê, mas queria. Então, Fábio, Conclua, vereador. O que tu está trazendo. Mas certamente serei favorável, porque eu nunca seria favorável ao aumento. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Ari. Na verdade, as três partes corroboram com as minhas opiniões também. Eu só acredito que eu deveria trazer essas ponderações aqui, porque acredito que todos os vereadores foram bastante questionados na semana passada, não por partidos, mas pelas próprias pessoas, amigos na rua, e acredito sim que deveria ser uma ponderação que a gente deveria debater mais sobre esses pontos, justamente para também demonstrar para a população que há uma necessidade de se criar um debate maior sobre esses assuntos. Eu penso que um projeto dessa magnitude, embora, como eu falei antes, tivemos 4 anos para pensar nisso aqui, 4 anos debatendo esses assuntos. Acredito que durante a campanha todo mundo foi inquirido sobre essa situação e todo mundo, obviamente, comentou que votaria por reduzir os vereadores. Então, o único ponderamento que eu faço é esse. São esses que eu acabei de apresentar. No mais, agradeço os apartes de todo mundo e uma boa noite a todos.